O que é liberdade? Você se considera uma pessoa livre? Há muito questionamento a respeito desse assunto. E eu me recordo de um paciente que um dia me trouxe um livro de Bakunin, um filósofo que viveu no século XIX, especificamente entre 1814 até 1876. Bakunin diz que a liberdade consiste no desenvolvimento pleno de todas as faculdades e poderes de cada ser humano. Isso através da educação, do treinamento científico e da plena prosperidade material. A liberdade para Bakunin só pode ser vivida em sociedade e pode acabar se referindo à revolta do indivíduo a todos os tipos de autoridade, seja autoridade divina, seja autoridade social, seja autoridade coletiva ou mesmo autoridade individual. Meu ponto de vista, essa posição ela se mostra muito radical e, para não dizer utópica. E eu prefiro a colocação de Immanuel Kant. Immanuel Kant viveu no século XVIII e trouxe uma grande contribuição à filosofia. Ele é um dos filósofos mais citados que existe. Para Kant, a liberdade está relacionada com autonomia. É um direito do indivíduo estabelecer as suas próprias regras. Regras estas que devem ser seguidas racionalmente. Segundo Kant, para que ocorra a liberdade, é necessário o conhecimento das leis morais e não apenas da própria vontade da pessoa. Ele diz ainda que o ser humano é ativo e livre, autor e responsável pelos seus pensamentos e escolhas. Mas que também ele se encontra num espaço de leis, né? Leis práticas, que ele chama, ou seja, num espaço com a ética. E que essa ética vai se referir ao que temos que fazer e vai se referir ao dever. Eu volto então à minha pergunta inicial, né, aqui desses bastidores. Você se considera livre? Invariavelmente, essa questão surge durante os processos terapêuticos que eu conduzo. E eu questiono essa questão da liberdade junto com os meus pacientes. O que é ser livre? O que é ser psicologicamente livre? Será possível se libertar das amarras psicológicas de nossa história de vida? O que somos, enquanto adultos, é resultado de toda a nossa história de vida. É o resultado do nosso organismo biológico, que tem lá os seus temperamentos, né, com os nossos temperamentos, que eu digo sempre, o temperamento ele vem de fábrica, ou seja, nascemos com ele. Então é resultado desse organismo com o seu temperamento em interação com o meio no qual nascemos, crescemos e vivemos. Os grandes conflitos da liberdade psicológica se referem a querer se livrar de amarras, amarras profissionais, amarras pessoais, amarras familiares e, sobretudo, as amarras traumáticas de nossa história de vida. Eu quero dedicar um tempo maior a tais amarras traumáticas de nossa história pessoal. Muitas vezes, estas amarras são inconscientes. Sim, nós não temos uma noção clara de algumas lembranças de nossas vidas. Lembranças que determinam a forma como agimos, que determina a forma de agir do nosso dia a dia
e uma forma de agir que muitas vezes não é adaptativa, não é adequada, e elas dificultam a nossa vida e dificultam o alcance das coisas que queremos. Elas são inconscientes e determinantes do nosso presente, porque não foram adequadamente digeridas. Digeridas durante o processo de formação que somos, o que tecnicamente chamamos de significadas. Daí a não liberdade psicológica, daí as amarras que tolhem nossas escolhas. Se para Kant, para que ocorra liberdade, é necessário o conhecimento das leis morais e não apenas pela própria vontade da pessoa, e se tomarmos as leis práticas, né, a ética, como os valores sociais, como a vida em sociedade, as amarras inconscientes elas acabam lutando contra os valores sociais que são conscientes. Valores que nos foram inculcados, que nos foram introjetados durante toda a nossa vida, dizendo aquilo que é correto, incorreto, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Na luta entre o desejo do temperamento de cada um de nós com as leis morais, vamos nos construindo, criando laços pessoais, familiares, profissionais, e por vezes nos sentimos presos, sem liberdade. Mas como conquistar a tão sonhada liberdade? Eu penso que o ponto de vista de Bakunin, que citei no começo desse vídeo, ponto de vista de que para ser livre é preciso se rebelar a tudo e a todos, não seja o mais eficaz. O mundo de hoje está marcado de pluralismo e diversidade, graças a muita luta de muitos que lutaram. Os desejos e a busca pela liberdade pessoal e a liberdade social têm aumentado. Por exemplo, eu tenho 53 anos. Eu fui criança nos anos de 1970 e meados de 1980. Quando criança, eu me lembro de ouvir muitas vezes: "Ah, ele é filho de uma desquitada." E como isso soava forte. Soava muito forte aos meus ouvidos. Eu sabia que esse termo desquitada era alguma coisa muito ruim. Não tinha idade para entender do que se tratava, mas eu sabia que era alguma coisa muito ruim. Naquela época, uma mulher que se separasse do marido, ela recebia uma sentença de morte social. Era terrível. Hoje isso não é mais visto de forma tão negativa. Passou a ser comum. Como os filhos de casais homossexuais passarão e já estão passando a ser coisas do cotidiano. A sociedade muda, os valores mudam, evoluímos. É difícil, sim, mas a liberdade, mesmo que exija o conhecimento das leis morais e não apenas a vontade da pessoa, como diz Immanuel Kant, tem se tornado algo mais acessível. Não é preciso uma rebelião. Resgatar a liberdade quando essa não foi possível em momentos de vida passados, é possível sim. Veja, se não vivemos a liberdade no passado, se a nossa construção de nós mesmos esbarrou em valores sociais que gerou situações que nos amarraram psicologicamente e nos amarraram inconscientemente, é necessário uma compreensão melhor de tais situações. É necessário ressignificar, dar um novo significado à vida que temos. A compreensão ampla de quem somos e por que somos é a chave da liberdade psicológica. Pense nisso. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo.